Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você está depositando seu tempo e a sua atenção aqui, eu sinto uma responsabilidade muito grande sobre isso, tá? Então, o compromisso que eu tenho com você sempre será com a qualidade da informação e dos aprendizados que eu vou trazer aqui para você e para este canal, fechado? Turma, mais uma semana começando. Eu desejo uma ótima semana para cada um de vocês e espero que de alguma forma vocês consigam alcançar as coisas que vocês estão estabelecendo para vocês. E é isso, vamos para cima. No vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês uma coisa muito interessante que eu estou estudando. Eu comecei a ler um livro hoje e esse livro aqui, Ultra Aprendizado, é um livro que algumas pessoas que eu conheço e que eu trabalho já tinham me indicado ele, sei lá, cerca de uns 6 meses atrás. Só que até então eu não tinha dado tanta atenção, eu não sei, eu não tinha colocado ele numa ordem de prioridade nos próximos livros que eu estava com interesse em ler e tudo mais. Porém, como eu comentei nos últimos vídeos com vocês, eu venho desenvolvendo muito um lado meu, que é um lado muito mais puxado a um filtro, um lado muito mais puxado a estudos e trabalhos um pouco mais hierárquicos, assim se dizer, sabe? E isso é resultado, por exemplo, dos estudos que eu venho tendo com o Olavo. Então, o Olavo, ele tem uma base de trabalho, uma base de estudo, uma filosofia muito voltada à hierarquia, né? Então, você precisa estudar, você precisa desenvolver competências que tenha basicamente uma certa relação com o que você quer conquistar da sua vida, né? A gente tem um tempo de vida aqui na nossa vida, na nossa vida pessoal, enfim, tem um tempo que você vai viver, então você precisa ter uma cautela muito grande quanto às coisas que você dá a sua atenção, quanto às coisas que você trabalha, quanto às pessoas que você se conecta e tudo mais, né? Então, ter esse filtro, saber basicamente o porquê que você está estudando alguma coisa e a real necessidade, a real praticidade daquilo na sua vida, é a melhor maneira de você aproveitar o máximo da sua vida, pelo menos no tempo que você estiver vivo, né? Então, por conta do Olavo, por conta desse raciocínio, por conta dessa tese, dessa filosofia que ele defende, que eu acabei pegando muito para mim fora, uma série de outras coisas que eu venho aprendendo muito com o Olavo, eu comecei a ler esse livro aqui e, cara, é um livro muito, muito bom. Comecei a ler ele hoje, na verdade, comecei a ler ele bem cedo, eu me empolguei, então eu li 45 páginas, bastante coisa, mas eu quero trazer uma pauta em específica, que é uma coisa que ele trabalha aqui, e que eu acho que vale muito a pena a gente falar, porque de alguma forma tem uma certa relação com todos nós. Independente se você trabalha, se você é um empreendedor, independente se você, sei lá, presta serviço, independente se você é um profissional, se você é empregado, se você tem um trabalho CLT, independente da sua posição, isso se aplica a você, porque isso de alguma forma é uma tese um pouco geral, é uma coisa que se relaciona com o trabalho, se relaciona basicamente com o avanço que a gente vem tendo. Então, com certeza, se absorvida da maneira correta, se você souber interpretar, basicamente, não talvez da forma que eu vou falar, mas talvez, por exemplo, pegar o livro e ler, se você souber interpretar isso, se você de alguma forma souber centrar isso na sua realidade e começar a trabalhar com base nisso, eu tenho certeza que será muito benéfico para você e você, sua família, enfim, todas as pessoas que têm uma certa relação com você vão se beneficiar muito disso e vão agradecer você depois, fechou? Só vale abrir um parênteses aqui, até um comentário que a Camila fez, né? Que ela falou, nossa, sei lá, talvez valha a pena você abrir um clube do livro, porque todos os vídeos que eu faço pro canal basicamente têm relação com leitura. E eu parei pra pensar nisso, é verdade, é verdade. Não sei qual vai ser o fim disso, sim, enfim. Eu vou tentar trazer alguma coisa mais voltada pra leitura, mas basicamente a leitura, ela é a minha principal fonte de estudo, então acaba que o resultado disso é que a imensa maioria, na verdade quase todos os conteúdos que eu trago aqui, são voltados a leituras. Mas enfim, vamos lá. Na página, se você tiver o livro, se você ainda não tiver, enfim, na página 45, o autor ele traz uma tese aqui, cara, são só 2 páginas, ele fala na página 45 e na página 46, e aí já entra um outro tema, mas na página 45 ele fala, ele traz uma tese de que o mediano já era, e basicamente o que ele quer dizer com isso? Existem muitas coisas que mudam, né? E as coisas elas tendem a mudar cada vez mais com o avanço da tecnologia, né? Então, enfim, desde que basicamente a gente teve o surgimento, né? A gente teve um pouco desse aprimoramento e um pouco dessa sofisticação com relação à inteligência artificial, muita coisa para quem presta serviço online, por exemplo, mudou, né? Então a gente teve aí novas demandas de trabalho e tendo essas novas demandas de trabalho surgiu muitas oportunidades de trabalho para pessoas que basicamente tinham um pouco mais de competência, um pouco mais de especialidade com relação àquelas novas demandas que surgiu, e a gente teve aí a substituição não de empregos, não de trabalhos, não de funções, mas de muitas pequenas atividades que, por exemplo, a automação e a inteligência artificial, ela de alguma forma conseguiu fazer de uma forma um pouco mais eficiente, mais rápida e até mais econômica do que algumas pessoas faziam, né? Então, quando a gente tem basicamente toda essa mudança, por conta basicamente dessa atualização, basicamente a gente cria, como o autor fala, a gente cria uma separação, né? Então o mercado ele de alguma forma ele se divide. Então ele se divide entre basicamente profissionais altamente capacitados que vão ter competências para assumir essas novas funções que
essas atualizações, essas modificações e essas automações trazem, e do outro a gente tem profissionais que basicamente vão ser substituídos e que para estas pessoas vão restar ali empregos, vão restar ali tarefas, vão restar ali atividades que não sejam tão bem valorizadas, porque são basicamente atividades muito repetitíveis, são funções ali que não exigem basicamente uma alta qualificação de você, né? Então, a tese do autor aqui, quando surgem essas atualizações, ele fala que basicamente não existe o médio, não existe uma pessoa que ela vai ficar no centro. Tanto que é isso que sustenta a tese de um mediano já era. Porque basicamente o mercado ele cria uma polarização, né? Então, de um lado a gente tem empregos, a gente tem funções que vão exigir uma alta competência de você, e do outro a gente tem basicamente ali o que vai restar, né? Tarefas, algumas coisas que vão sobrar e que pessoas que não têm uma especialidade tão grande, não têm uma qualificação, não têm uma rotina basicamente de se qualificar, de estudar, de se melhorar perante as atualizações do mercado, basicamente é esse tipo de trabalho, é esse tipo de função que vai sobrar para essas pessoas, né? Então é daí que ele defende a tese de que não existe um meio termo. Não existe basicamente você ser mais ou menos em alguma coisa, não. Ou você se de fato se torna uma pessoa competente em alguma coisa específica e que você vai usar todas essas atualizações ao seu favor e que o próprio trabalho, a sua própria capacidade vai definir se você vai conseguir utilizar isso ao seu favor ou não, se você vai basicamente se tornar uma pessoa muito mediana, que vai receber, não mediana, mas muito abaixo, com um nível de qualificação muito baixo, ali, nível de competência muito baixo, você vai receber muito pouco com isso e basicamente você vai ficando para trás. A tendência é que você vai ficar para trás. Então, é uma tese muito interessante porque já começa eliminando, de fato, talvez essa crença que a gente tem aqui. Caramba, não preciso ser muito intenso nas coisas que eu aprendo. Eu não preciso ser muito intenso, por exemplo, em desenvolver novas competências. E, cara, mas eu também não posso ser, tipo, sei lá, tão vagabundo a ponto de não fazer nada. Então não existe muito essa média. Possa ser que exista, não sei, em algumas funções específicas, mas a tendência é que isso diminua, a tendência é que isso acaba, né? E ele defende muito isso porque ele tenta trazer ao máximo dessa clareza que cria essa polarização e que tendo clareza com relação a isso agora, a gente precisa basicamente nos desenvolvermos e nos comprometermos com o aprendizado contínuo para que a gente consiga ocupar esse outro lado do polo, que basicamente é esse polo onde moram os melhores empregos, as melhores oportunidades, enfim. E aí a tese dele, que é muito interessante, que corrobora muito para a tese que ele busca defender no livro, é que, cara, basicamente é isso que está acontecendo no mercado. É basicamente isso que ele fala. Ele fala, tá acontecendo isso, quem vai ganhar mais valor no mercado vai ser as pessoas que são um pouco mais competentes, quem vai ter um pouco mais de valor basicamente vai ser as pessoas que têm uma capacidade de aprendizado um pouco maior, e ele traz para a tese dele de que é justamente por isso que eu trago a tese de ultra-aprendizado, que é o que ele fala basicamente, né? Então, a tese de ultra-aprendizado, eu não sei em específico basicamente o que ele quer falar sobre isso, porque eu só li 40 páginas até agora, mas basicamente é uma estratégia de aprendizado, né? Então, existem diversas formas, por exemplo, de você aprender. Existe a forma que você aprende sei lá, você pode acordar de manhã, você pode, sei lá, pegar um livro, você pode sentar, pegar um café e você pode sentar e ler. Isso é uma forma de aprender. Você vai ter uma certa absorção, você vai ter uma certa ali, basicamente, um certo nível de aprendizado e, não sei, a depender do contexto do estudo que você esteja tendo, você consegue aplicar ou não aquilo na sua vida. Existem outras formas, existe a forma, por exemplo, de você pegar uma cadeira, você sentar numa cadeira, você pegar um livro, você pegar o seu café, você sentar, basicamente, você ler e você, de alguma forma, fazer anotações com relação às coisas que você está aprendendo. Isso é um nível um pouco maior. Por quê? Porque exige mais de você, exige mais compreensão, exige mais trabalho em si, né? Então, existem os níveis de aprendizado. Então ele fala que o ultra-aprendizado, diferente de ser uma forma muito simples, basicamente é uma estratégia que você consegue ter uma absorção de conteúdo um pouco mais rápido, você consegue ter uma fixação daquele aprendizado um pouco mais elevado, e dado isso você consegue ter uma velocidade, uma eficiência melhor do que a imensa maioria das pessoas. Se a gente considerar que, cara, sei lá, 99% das pessoas não estudam, não se qualificam, não se melhora como pessoa, você consegue estar na frente de muitas pessoas. Só que existe uma parcela dessas pessoas que tem um pouco mais desse comportamento de estudar, de melhorar, de se capacitar. Só que você consegue estar ainda mais um nível mais à frente quando você utiliza a estratégia, quando você basicamente utiliza meios um pouco mais eficientes para fazer, entende? Então, ele levanta essa tese de que, caramba, o mercado está basicamente assim, as coisas elas estão evoluindo. Quando as coisas evoluem, elas tendem a criar um polo, elas criam dois lados, não existe o médio. E basicamente para que você consiga ser muito eficiente e fazer parte, se aproveitar desse polo mais positivo, que basicamente é esse polo onde moram, novamente, as melhores oportunidades, cara, você precisa ter um método de aprendizado que seja uma coisa um pouco mais eficiente, que seja uma coisa um pouco mais específica e que, de alguma forma, você consiga se sustentar com relação a tudo isso, entendeu? Então, é basicamente isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu quero falar uma coisa que não tem tanta relação com o livro, mas deixa eu ver se tem alguma coisa mais para acrescentar. Quando o brasileiro trabalha, quando fica médico, quando trabalhar com... Basicamente não. Enfim, basicamente a tese que eu queria trazer
por menor que seja, por mais simples que pareça ser, e por, enfim, por mais curto que talvez esse vídeo fique, é basicamente essa, tá? Eu acho que é muito interessante a gente ter consciência com relação a isso, eu acho que é muito interessante a gente ter um pouco mais de clareza com relação a isso, porque tendo clareza de como basicamente que as coisas estão avançando, tendo clareza basicamente de como que o mercado ele está se sofisticando, e como que basicamente a gente, profissionais, empreendedores, não sei, enfim, a gente fica nesse meio termo, como que a gente se comporta com relação a tudo isso, é uma coisa muito importante da gente saber. E aí, acabei de lembrar, vale a pena ressaltar que ele fala tudo isso, ele dá todo esse geral, e no fim ele fala, caramba, existem dois cenários, né, nisso tudo. Basicamente, a gente tem basicamente esse cenário, a gente tem toda essa consciência, a gente tem basicamente tudo isso que de alguma forma assusta, ou basicamente a gente pode enxergar isso como uma oportunidade. Enfim, a gente tem toda essa consciência de que, caramba, as coisas estão mudando, as coisas estão se atualizando, o que eu vou fazer com relação ao meu trabalho, como é que eu faço para não assumir esse tipo de coisa. Então, ele fala que basicamente é um cenário que a gente pode lidar de duas formas, né? A primeira forma, basicamente, é a gente ficar um pouco desesperançoso, então a gente fica com receio, a gente fica com medo, tudo isso assombra muito a gente e a gente tende a ficar muito paralisado. Então a gente tende a ficar com medo, a gente tende a se retrair e a gente tende a ter uma posição mais de paralisia com relação a essa situação. Então, sei lá, a gente às vezes tem um sentimento de autoconfiança muito baixo, a gente não acredita tanto no nosso trabalho, então a gente tende a pensar, caramba, é isso que vai ser. Quem vai se beneficiar disso vai ser só pessoas que são muito mais inteligentes, muito mais competentes do que eu, e acabou para mim. Existe esse cenário, que basicamente a consequência disso será que você de fato vai ser engolido pelo mercado. Pessoas com muito mais competências vão passar na sua frente e vão conseguir melhores oportunidades do que você. Só que existe um outro cenário, que basicamente é o cenário da gente ter um pensamento um pouco mais otimista. Então a gente pensa, caramba, beleza, tá acontecendo tudo isso, ok. Como que eu consigo reagir da melhor maneira com relação a isso? Entende? Porque cara, é muito doido, mas pelo menos no meu mercado, pelo menos na forma que eu trabalho, pelo menos no meu modelo de trabalho, não significa que, por exemplo, a inteligência artificial ou que qualquer tipo de atualização que surja no mercado vai substituir por completo o seu trabalho. Mas possa ser que ela substitua muito melhor e com um contexto melhor, talvez com uma familiaridade melhor do negócio, algumas funções muito específicas. E são justamente essas funções que garantem o trabalho que você tem hoje, entende? Então, basicamente, é a gente olhar para esse cenário, entender a real complexidade, entender a realidade de fato e o que de fato está acontecendo e pensar, beleza, como que de alguma forma eu posso usar isso ao meu favor? Então, sei lá, se surgiu uma nova automação, se surgiu uma nova IA que consegue desenvolver algumas coisas, imagens, enfim, melhores do que você, por exemplo, cara, como que eu posso usar isso junto à minha competência, junto ao contexto, a familiaridade, a experiência que a IA não tem, para vincular isso ao meu trabalho e que de alguma forma eu não fique melhor que todo mundo, mas que, sei lá, com essa atualização, eu junto com a inteligência artificial, eu consigo produzir muito mais do que, sei lá, 10 pessoas que são medianas, 10 pessoas que não têm todo esse contexto, que não têm toda essa competência e que não conseguem enxergar com clareza, basicamente, a importância disso no dia a dia, entende? Então, como que você consegue se vincular com toda essa atualização e, de alguma forma, ser melhor do que pessoas medianas, entende? Então, basicamente, eu acho que esse é o raciocínio e que é muito interessante a gente pensar nisso, porque, cara, é basicamente a tendência. As coisas, elas se atualizam, as coisas, elas mudam, e a tendência é que pessoas que não têm um pouco dessa urgência, um pouco dessa prioridade de estudar, de se qualificar, vão ficar para trás, tá? E aqui entra, talvez, não sei, um parênteses que... Cara, eu acho que é muito difícil você estar vendo esse vídeo, você estar tendo contato com esse tipo de conteúdo, você não ter essa consciência. Mas, cara, aqui mora a real importância e, de fato, sei lá, corrobora para uma coisa que eu sempre tento trazer muito aqui no canal, que, cara, independente do que você faça, independente da sua função, independente da sua posição, independente se você sei lá, um pouco mais velho, se você é um pouco mais novo, se você tem trabalho, se você não tem trabalho, independente do cenário atual da sua vida, o estudo, ele tem que ser uma prioridade muito grande na sua vida, tá? Eu consegui reforçar muito isso, sei lá, de um ano pra cá, porque de um ano pra cá, basicamente, foi quando eu consegui ter, sei lá, um pouco da consciência e um pouco da clareza do porquê que as coisas mudaram na minha vida. Então, por exemplo, eu comecei a prestar serviço no digital. Sem eu ter tanta consciência, eu comecei a ter um processo de estudo muito contínuo. E eu não conseguia entender, por mais que eu fazia, por mais que eu tinha aquele comportamento, eu não conseguia entender o porquê que eu estava fazendo aquilo, enfim. Só depois de um tempo, que eu consegui, por exemplo, atender clientes melhores, eu consegui ganhar um pouco mais de dinheiro, eu consegui basicamente ter toda a liberdade, todo o contexto e todo, basicamente, o conforto que o trabalhar, por exemplo, com a internet proporciona para você, o fato de você não precisar sair, enfim, todas essas coisas que eu já comecei com... já comentei bastante aqui. Só depois de eu conseguir ter um pouco mais de musculatura com relação a tudo isso, que eu consegui entender a real importância do estudo. Eu consegui olhar para trás e falar, caramba, sei lá, trabalhar foi importante, o operacional foi importante, a prática foi importante, mas caramba,
nada disso existiria, nada disso. Eu não estaria onde eu estou, prestando serviço, por exemplo, trabalhando com pessoas que eu admiro, fazendo as coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, estar em um mercado que me desenvolve, me capacita, se eu não tivesse priorizado o estudo quando eu comecei, entende? Então, o estudo, cara, ele sempre, sempre, sempre será mais, cara, isso é loucura, até mais importante do que o próprio trabalho em si. O Gabriel, que é um cara que é o meu mentor de copy, basicamente, ele reforça muito isso. Ele fala que basicamente o trabalho, ele serve para te manter, né? Então, se você tem um trabalho e se você simplesmente não fazer mais nada e continuar trabalhando, por um tempo você vai se manter. A tendência é que você caia, obviamente, porque você não vai crescer. Mas o trabalho, ele tem o papel de simplesmente te manter. Agora, o estudo, ele é o que vai permitir com que você tenha novas, sei lá, novas visões, novas percepções, vai permitir com que você enxergue formas melhores de fazer o seu trabalho. Então, pensa, por exemplo, um copywriter. Se ele é um copywriter, sei lá, se você é um suporte, se você é um designer, enfim, se você é um profissional que você não se qualifica, a tendência é que você continue fazendo as coisas que você faz da mesma forma para sempre, sabe? Diferente de você ser uma pessoa que, se ela reserva, por exemplo, meia hora, uma hora por dia para estudar, é natural que você comece a enxergar as coisas sobre outras perspectivas. Então é natural que você comece a olhar para o seu trabalho e falar, caramba, isso aqui tá ruim. Tá ruim com base no quê? Com base numa coisa que eu estudei e que eu vi que realmente tá ruim. Então como é que eu faço para me aprimorar com relação a isso? Como é que eu faço para conseguir desenvolver um trabalho com relação a isso? Então o estudo, ele de alguma forma te mantém. O trabalho, ele te mantém. O estudo, ele te qualifica para ter novas percepções, te qualifica para enxergar basicamente os erros que você está cometendo e te permite ter esse processo de melhoria. Então basicamente a gente precisa ter uma dança, isso diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente na nossa vida, de como que a gente consegue correlacionar o trabalho com o estudo, entende? Então, hoje, por exemplo, eu tenho definido basicamente qual que é o horário que eu vou estudar. Então, cara, eu acordo de manhã, das 5h30 da manhã até 7 da manhã, eu não faço nada além de pegar um livro e ler um livro. Beleza, a partir desse momento, cara, eu começo a trabalhar, então vou trabalhar até 6, 7 da noite. A partir das 7, 8 da noite, cara, é estudo novamente. Então, eu dou muita importância a partir do estudo, porque eu sei que é o que de fato vai me qualificar e vai permitir com que eu consiga melhorar o meu trabalho de uma forma contínua, entende? Então, toda essa consciência é extremamente importante. Ah, e aí? E aí, depois dessa consciência, vem uma outra camada que é um pouco mais profunda, basicamente, que é o que, depois de 3 anos fazendo essas coisas, que eu tô começando a perceber agora. Que, basicamente, eu comecei a perceber isso depois de ter contato com o Gabriel, que me apresentou o Olavo com um pouco mais de familiaridade, um pouco mais de profundidade, e que agora eu tô tendo contato com o Olavo, que é o quê? Beleza, você tem consciência, cara, de que você precisa se qualificar e estudar. Agora, o que você precisa estudar e o que você precisa se qualificar? E aí, por exemplo, o Olavo tem um exercício, que é um exercício que se popularizou muito e que é um exercício que de alguma forma até envergonha a gente, que é o mapa da ignorância. Então, basicamente, é você pensar, caramba, o mapa da ignorância é você, sei lá, pensar em alguns temas, pensar em algumas áreas que você considera importante na sua vida e se fazer uma série de perguntas, uma lista de perguntas cujas respostas você não sabe. Então, você tem um filho, por exemplo, e você fala, caramba, qual que é a melhor forma de educar meu filho? Se não vier na sua cabeça, se você não conseguir alcançar nada com relação a essa resposta, você tá pecando, entende? Então, caramba, porra, eu não sei como que educar meu filho. Caramba, eu pensei, eu cogitei aqui e eu não sei. Então, é uma série de perguntas que você se faz, que você se coloca numa posição que não é uma posição... Cara, não existe outra posição que não seja aquela posição de você se colocar literalmente diante do espelho nu. Por exemplo, você se olhar e você falar, caralho, eu não sei nada. Eu não sei, eu achei que eu sabia muita coisa, mas de fato eu não sei essas coisas, entende? Então você se coloca numa posição que você não tem pra onde correr. Você vai ser um aprendiz estando naquele cenário, entende? Então, existe a camada da consciência, existe a camada de que você começa a agir, você começa a priorizar o estudo, mas existe a camada um pouco mais profunda que basicamente, beleza, o que merece a sua atenção? Caramba, é interessante eu estar aprendendo, por exemplo, ler esse livro de outro aprendizado? Caramba, no meu contexto, eu acredito que no contexto de todo mundo, faça sentido, porque é uma maneira de você estudar melhor, é uma maneira de você aprender melhor. Então, se o estudo é uma prioridade na sua vida, faz sentido você aprender a estudar, você aprender a aprender, entende? Então faz sentido. Porra, mas faz sentido, sei lá, cara, eu pegar, sei lá, um livro muito técnico sobre investimento e nesse momento da minha vida estudar agora? Cara, qual que será que vai ser a real atração que isso vai ter com o trabalho que eu faço hoje, entende? Diferente, por exemplo, das habilidades, das competências, dos trabalhos que estão sendo exigidos de mim, entende? Então, dentro dessa consciência e dentro desse comportamento de estudo, existe a camada mais profunda que é a hierarquização. Então, é você pensar, beleza, eu já tenho um comportamento de estudo, eu já tenho um comportamento de trabalho, eu sei que eu preciso me atualizar. Agora, o que eu preciso estudar? O que eu preciso fazer? Por que eu tenho que fazer isso e não aquilo? E aí você começa um processo de reflexão, que é um processo de reflexão muito louco, porque você, beleza, cara, eu preciso estudar isso, beleza, mas pra que eu preciso estudar isso? Qual que é a relação que estudar isso, que trabalhar com isso tem a ver com o que eu quero da minha vida? Porra, aí você começa a pensar lá na frente da sua vida. Então você deixa de trabalhar de uma forma muito intensa, pensando somente no hoje e no amanhã, e você, caralho, como é que vai ser a minha vida daqui 20 anos, daqui 30 anos, daqui 40 anos? E aí você começa a ampliar.
Então, tudo na sua vida começa a ter uma certa relação, porque você já sabe basicamente o que você quer, você sabe o que você não quer, e você sabe o que você precisa estudar, se qualificar e trabalhar para que você consiga chegar nesse nível, entende? Então, enfim, eu decidi relatar isso aqui porque eu achei isso daqui muito, muito interessante, e está muito mais que claro isso, você acompanha os vídeos aqui do canal. Eu sempre falo isso, que parte do objetivo que eu tenho com esse canal, pelo menos de agora, não é ter visibilidade, não é ter um alcance, não é crescer. Muita gente, sei lá, umas 10, 15 pessoas já mandaram mensagem no Instagram, juro pra vocês, falando: você deveria fazer dessa forma, você deveria colocar os títulos assim, você deveria pagar alguém pra fazer seus thumbs, você deveria falar sobre o tema. Cara, não é o objetivo agora. O objetivo de fato é ter um processo de documentação com relação às coisas que eu venho fazendo na minha vida. E, não sei, de alguma forma, fazer com que você consiga pegar alguma coisa que seja de útil para você. Porque eu só documento, eu só trago basicamente o que é de útil para mim, mas pode ser que você esteja num contexto diferente e não faça tanto sentido. Mas eu espero que, de alguma forma, alguma coisa tenha sido útil para você, não só nesse canal, mas nesse vídeo, fechou? Turma, é isso. Provavelmente eu não vou trazer mais conteúdos desse livro, tá? Então podem aguardar que possivelmente nos próximos vídeos da semana que vem, na outra semana, enfim, até eu conseguir concluir esse livro, existe uma chance muito grande de ser vídeos com relação a esse tema. Então, basicamente isso. Eu desejo uma excelente semana para vocês e até semana que vem. Vamos para cima.